Olá, boa noite. A desigualdade social está pautada no programa de hoje. Em meio a uma economia globalizada, o século XXI continua testemunhando a concentração de renda no mundo todo e diversos organismos e especialistas apontam para as graves consequências que o empobrecimento das populações pode causar para o consumo e para a própria economia mundial. O Realidade em Pauta de hoje apresenta os números e as constatações mais recentes que mostram o avanço da concentração da renda nas mãos de apenas 1% da população mundial. A desigualdade social no mundo é um fenômeno antigo. A disparidade entre o grupo de cidadãos com alta concentração de renda e riqueza e o de pessoas que sobrevivem em pobreza e miséria ocorre em todas as regiões do globo. O assunto é tema de discussões e debates entre estudiosos, políticos e lideranças governamentais. O abismo que separa os mais pobres dos mais ricos é apontado como uma preocupação constante para organismos como o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, além de ser pauta em cúpulas como o Fórum Econômico Mundial. Um dos nomes mais lembrados atualmente ao tratar da desigualdade é o economista francês Thomas Piketty, autor que conseguiu a façanha de vender milhões de exemplares de um livro de 700 páginas sobre economia. No best-seller O Capital do século XXI, Piketty aborda as origens históricas para a desigualdade social e apresenta a realidade atual do mundo. Um estudo coordenado por Piketty e pelo economista Lucas Chancel e publicado em 2017 mostra que a desigualdade se aprofundou no mundo a partir da década de 1980. A riqueza concentrada com os 10% mais ricos da população subiu de maneira global. Entre 1980 e 2016, a concentração da riqueza com os 10% mais ricos passou de 21% para 46% da renda nacional da Rússia, por exemplo. Na China, o aumento foi de 27% para 41%. E o fenômeno também atingiu Estados Unidos, onde o 10º mais rico passou a controlar 47% da renda nacional, quando antes detinha 34%. Nos países da Europa, apesar de ter um aumento menor, a concentração de renda foi de 33% para 37% da riqueza na mão dos 10% mais ricos da população. São várias as possíveis explicações para a manutenção da diferença da renda entre as populações. O economista Thomas Piketty elenca, por exemplo, questões relacionadas à educação e às políticas de tributação. Em todos os casos globais que tratam do tema, o ranking das regiões e países menos igualitários é liderado por nações do Oriente Médio, onde 61% da renda nacional se concentra nas mãos do 1% mais rico da população. E em seguida aparecem Brasil e Índia, cada um com 55% da renda concentrada em poder do 1% mais rico. Desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca, os Estados Unidos entraram na mira das preocupações da ONU com relação à desigualdade e à pobreza. O relator especial da Organização das Nações Unidas para a Pobreza Extrema já chegou a pedir que o governo americano garanta proteção aos pobres. Para organismos internacionais como a ONU, as políticas sociais nos Estados Unidos têm sido negligenciadas pelo governo Trump. Algumas das ações do magnata que mais indicam a retirada de proteções contra o avanço da pobreza e da disparidade social, de acordo com a ONU, são a reforma tributária, que aumenta o lucro dos super ricos, e o corte de benefícios sociais e acesso à saúde para os mais pobres. Os dados da ONU dizem que 41 milhões de americanos já são considerados pobres e 18 milhões e meio estão na faixa da pobreza extrema no país de Donald Trump. As preocupações dos organismos internacionais com a desigualdade crescente nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos são explicadas pela necessidade do capitalismo pelo consumo.
Em janeiro de 2018, o Fórum Econômico Mundial manteve as atenções voltadas ao tema. Em Davos, a distribuição de renda foi um dos assuntos mais debatidos no encontro que reuniu governantes e representantes de diversos países e executivos das principais empresas do mundo. Na avaliação de especialistas, a desigualdade social pode ser vista como uma ameaça contra a própria economia mundial. Quanto maiores forem a pobreza e a disparidade de renda, mais dificuldade o mercado tem para se expandir. O capitalismo é refém do consumo. E em uma economia globalizada, um aumento de retração causado pelo aumento da pobreza doméstica nos países poderia comprometer o futuro e os negócios de corporações globais e a própria estabilidade econômica mundial. Bom, para a gente continuar esse assunto, aqui dentro do estúdio, eu converso agora com Ana Abreu. A Ana é doutora em Educação pela PUC de São Paulo e também tem larga experiência em projetos de ensino e desenvolvimento profissional. Ana, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Querido, o prazer é meu, uma pauta tão importante, trazer para nós um diálogo caro para a sociedade. É verdade, Ana. Na nossa reportagem, a gente mencionou ali o Thomas Piketty, que ele tá na moda aí agora como um dos maiores economistas que trata sobre esse assunto, a desigualdade social, desigualdade de renda, e ele aponta no livro dele que a educação é um dos pilares para tentar equilibrar essa situação. Você é doutor em educação. A educação tem esse papel realmente de equalizar ou de pelo menos dar a oportunidade de equalização da renda? É bem lembrado, o Piketty tem contribuído bastante para a gente pensar a pauta colocada, e a educação, na realidade, ela é a primeira amostragem de que as coisas não andam bem, quando você tem uma educação para rico e uma educação para pobre. Isso vai dando cada vez mais um alargamento nessa desigualdade. E certamente, quando você aumenta a qualidade do alcance dessa educação na vida das pessoas, você aumenta a possibilidade dessas oportunidades, né? Hoje nós temos, por exemplo, 14 milhões de adultos analfabetos. Isso mostra uma educação que não conseguiu chegar na vida de todos, não é? Quando chegou, chegou já na vida adulta, e isso vai elencando os desempregados, vai elencando violências e vai aí ampliando, então, os nós que a sociedade vem nos mostrando por um consumo desenfreado com foco numa economia selvagem de lucros, enfim, colocando em detrimento o desenvolvimento humano. Agora, essa situação da educação diferente, né? A gente tem no Brasil, educação para ricos, educação para pobres. Não é só no Brasil, mas vamos focar no nosso caso. Não é um fenômeno recente, Ana Abreu. A gente vê isso ocorrendo desde que o Brasil é Brasil. E até agora nada parece ter sido feito com efetividade para resolver esse problema, que é apontado sempre como uma pedra principal no caminho do desenvolvimento social. Perfeito. Acho que a gente tem, em termos planetários, nós temos aí os países escandinavos que nos apontam uma educação que não se fala a qualidade da educação. Fala a educação porque a qualidade já é para todos, né? No Brasil e em muitos países que a gente ainda não conseguiu elevar, a gente lembra a qualidade da educação. Veja, não adianta que eu tenha educação, eu tenho que garantir a qualidade. E você aponta uma questão importante, quer dizer, não é algo pontual, não é algo de agora, é algo que sempre aconteceu. Se a gente pegar aí a democratização do ensino brasileiro, ela ocorreu aí na década de 80. Essa redemocratização colocou muitas pessoas na escola, abriu a escola. A escola era para uma elite, entre aspas, porque você não conseguia, enquanto uma pessoa da classe popular, não conseguia chegar, por exemplo, ao ensino superior, não é? Então, redemocratizou, criou-se muitas vagas, melhorou, mas ainda temos problemas. E isso é acarretado por várias questões, né? Valorização dos profissionais que atuam, por exemplo, é um caminho importante. Clareza de um projeto educacional para o país, que de fato tenha que ter lá dentro da sala de aula o filho do pedreiro e o filho do engenheiro, não é? Onde você tem oportunidades, equalizando possibilidades para que eles possam galgar empregos e saber viver numa sociedade também equalizada, que a gente tem aí os setores organizados, não é?
E então, assim, a qualidade da educação é uma busca grande. A quantidade das pessoas na educação, nós já conseguimos e muitos países já conseguiram, não é? Hoje, a grande busca é de elevar essa qualidade. Nós temos muitas crianças que não conseguem ler e escrever, por exemplo, aos 8 anos, que é uma idade pedida mundialmente, né? Tem pessoas que no Brasil e em países aí que também na América Latina galgam aí o esforço, aos 14 anos ainda não consegue ler e escrever, por questões metodológicas, por políticas públicas, por pensar um projeto de Estado, não um projeto de governo. O projeto de governo, ele muda a 4 anos. Um projeto de Estado é um projeto que permanece, porque ele é prioritário, ele é importante. E nisso, quer dizer, a gente não pode mudar linhas a cada 4 anos. Nós temos que avançar. Um projeto de educação como a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul, ela teve um projeto de educação para 30 anos. Hoje, os professores são profissionais bem pagos e, logicamente, sendo bem pagos, eles não têm as cargas que temos nos países que ainda não conseguiram, que trabalham 3 períodos, que não conseguem planejar uma aula, quer dizer, você precisa pensar. Hoje nós temos a tecnologia, temos a internet, o conhecimento ele é modificado, a cada minuto tem renovações. Então, o profissional que não consegue planejar, ele tem uma aula mais frágil, ele tem uma estrutura mais frágil, ele estuda menos. Então, a Coreia do Sul, ela é uma amostragem desse investimento, por exemplo, que eu estou dizendo na área da valorização do profissional, não é? Tem a área metodológica, que é importante, tem a área de compreender os mercados, não é? De abrir essa escola. A escola é o grande celeiro da sociedade, então a educação precisa olhar para essa instituição como um patrimônio permanente, ele não pode ser tocado para uma vaidade de algum político que ganhe. Ele tem que ser mantido porque ele é prioridade para a nossa população, de fato, ter aí uma autonomia moral, intelectual, para que ele possa manter a sua vida e contribuir com ciência, com a área que ele escolher para esse país, não é? Isso é muito interessante que você falou, porque esse é um outro ponto em que o Brasil anda sempre atrás nos rankings internacionais, que é a condição de pesquisa, do incentivo para que a academia pesquise e o acadêmico consiga se dedicar a esse tipo de estudo. Então, a gente tem muita precariedade nisso ainda, apesar de, como você falou, a gente ter uma universalização da educação, inclusive nos últimos anos com acesso à educação superior, mas a qualidade da educação superior, a pesquisa, a extensão dentro dessa graduação, ainda é uma coisa muito ínfima no Brasil. A gente pode seguir com isso depois do intervalo, Ana? Podemos. A gente tem que ir para o intervalo e depois o Realidade em Pauta direciona a atenção para o Brasil, mais uma vez, uma das nações mais desiguais do mundo, e como é que o país poderia reverter o quadro que ameaça o crescimento da nossa economia. A gente volta em 2 minutos.